E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo já advém de outro que eu publiquei aqui, que foi um sucesso, porque gera curiosidade, que é o kefir de água. Hoje eu vou ensinar como que eu faço refrigerante de kefir, isso mesmo. Teve muito comentário nesse vídeo, onde eu falo do kefir no geral, e por isso eu estou trazendo esse assunto hoje. Fiquem aqui até o final, o refrigerante fica muito saboroso, fica muito gostoso, fora a funcionalidade que ele tem no quesito de melhorar, né, a nossa microbiota intestinal, todo o nosso trato gastrointestinal, aliviar gases, e aí a gente une o benefício do kefir com aquilo que nós vamos saborizar, normalmente é uma fruta, né? Então a gente acaba unindo aí vários benefícios. Fique comigo até o final, já se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, porque esse tipo de conteúdo pode ajudar outras pessoas também. Vamos lá? Bom, pessoal, como eu havia falado, já tem um vídeo aqui onde eu ensino como que faz, né, com o kefir de água. Quanto de água, quantas colheres dos grãos, quantas colheres de açúcar, qual o melhor açúcar utilizar. Então, quem tem essa curiosidade ou ainda não assistiu, vale a pena assistir. Eu vou deixar aqui no card, lá na descrição também. Então, hoje eu não vou fazer aquele processo do kefir, porque já tem um vídeo aqui no canal. Inclusive, tá aqui, ó. Hoje eu já peneirei, eu falo, né, o meu, né, já coloquei a água aqui filtrada, o açúcar, já fiz todo o processo que vocês podem aprender lá. E aqui já está a água que ele estava fermentando. Essa água eu deixei por 48 horas, tá? São 3 dias. Mas a gente pode fazer com 24 e com 12 horas também, só que aí vai fermentar um pouquinho menos. E talvez aí para fazer o refrigerante vai demorar um pouquinho mais, tá? Hoje eu vou fazer o refrigerante com maçã. De maçã nós temos aqui aproximadamente 1.600 litros. Então eu quero usar mais ou menos 800 ml de maçã e 800 ml com de acerola. A acerola estava congelada, tá, pessoal? Eu gosto de fazer isso aqui, ó, deixar ela um pouquinho descongelar. Vou até aqui, ó, tirar um pouco da água, ó, do excesso de água que tá na pia. E vamos fazer o de acerola também, vou explicar para vocês. Eu gosto sempre de ter uma colher de silicone para cuidar dos kefir, para mexer com ele. E eu uso essas duas peneiras. Essa peneira aqui, ó, tá vendo? Ela é um pouco maior. Normalmente eu passo só nela. E aí vai sobrar resíduo, né? Vai ficar mais resíduo no líquido quando eu for peneirar aqui a fruta. E aí o kefir vai fermentar mais. O refrigerante tende a fermentar mais porque vai ter substratos ali. E quando a gente faz o refrigerante, mesmo peneirando, passa alguns grãozinhos, microgrãos do kefir. Então o kefir, gente, ele continua ali produzindo seus gases, os seus benefícios. E por isso que depois de pronto a gente pede ir para a geladeira, porque o kefir, quanto mais ele fica na temperatura ambiente ou no calor, ele vai fermentar mais, produzir mais gás carbônico, tudo aquilo. E já que quando você vai colocar ele na geladeira, você vai resfriar, então dá uma acalmada ali e ele vai produzir o gás mais reduzido. Tá? Mas aí a peneira menor, que normalmente quando eu vou vender, eu passo também nessa, e aí que dá o trabalho, para poder ficar menos resíduo possível, justamente para poder não fermentar tanto, porque olha só, hoje eu vou usar essa garrafa de refrigerante, eu quis fazer nela para ficar bem simples, ela tá meio assim, ó, porque eu tirei o rótulo, tá? Mas é a garrafa de refri mesmo. E aí eu vou fazer nela para vocês verem que é possível e tal, e aí a gente tira o ar dessa garrafa, para quando ele fazer a fermentação, produzir os gases, né, ele vai estufar. E é isso que vai me dizer o ponto certo que o refrigerante está pronto. Porém, tem essa garrafa também que eu comprei, essa garrafa hermética que a gente fala, e não é só para kefir. Aqui pode ser para kombucha, até aquele próprio refrigerante que você utiliza em casa, depois de uma festa, você coloca, tampa aqui, ó, e ele prende muito bem o gás, ó, ele veda, tá vendo? Inclusive, gente, eu fiz um tempo aí que a gente, né, a necessidade faz o sapo pular, meu pai falava. E aí eu fiz as garrafas de kefir dessa forma. Vão lá no meu Instagram e olhem, no Ricardo Freire _Nutri, tem lá, eu fiz uma logo bonita e eu coloquei para vender os refrigerantes. Mas aí que vem, o refrigerante eu vendo justamente por causa disso tudo aqui. Eu vou investir esse tempo, eu vou ter que ter as frutas, eu vou ter que vigiar depois ele, né? E aí, os refrigerantes eu
faço, né, e vendo eles. Já os grãos, a política do kefir é doar. Inclusive tem um pessoal que tem muito me pedido, envia um grão para mim, lá em Alagoas, lá em São Paulo, e eu tô aqui no Espírito Santo, gente. E esse kefir, da forma que eu tenho, não dá para enviar pelo correio. Primeiro que o correio não vai aceitar e segundo que ele vai morrer. Então aqui nos meus vizinhos, né, na minha comunidade, ou até municípios próximos, as pessoas combinam quando eu vou fazer a troca de água e mando o motoruber buscar, e aí eu coloco num copinho, já com um pouquinho de água com açúcar, mas logo ele vai voltar ali a ser, né, reativado, colocado numa água com seu açúcar, etc. Já longe assim não dá certo, sabe? Então o que eu oriento? Vai na rede vizinha, caça ali os grupos, coloca lá grupos de kefir em tal estado. E aí você vai achar uns grupos e lá você pode colocar, alguém tem kefir de leite, alguém tem kefir de água e combinar. Outra coisa, às vezes você tem pessoas próximas a você que tem um kefir e você não sabe, então coloca no seu status do WhatsApp, nos grupos de WhatsApp do seu bairro, que possivelmente deve ter alguém que tem um kefir e que pode te doar. Essa é a política do kefir. Mas quem não tiver dessa forma, eu já vi, não sei como, não tem um site para indicar, mas tem sites que vendem o kefir desidratado. Eu não sei como é que funciona, porque eu gosto de falar daquilo que eu já fiz, né? Então você parece que chega na sua casa, ele desidratado, e eles ensinam como você reidratar. É uma opção, mas eu não sei como que fica a funcionalidade, os benefícios, se continuam os mesmos, tá? Mas é uma forma também que vocês têm para poder fazer. É bem prático, então aqui já tá a água que eu já peneirei, né, o kefir estava 48 horas ali, eu peneirei a água, voltei o kefir para cá, coloquei água nova, tudo certinho, vocês podem assistir no vídeo como eu falei, no vídeo que já tem aqui do kefir no canal, e aqui vai ser a água que eu vou utilizar, tá? Eu vou fazer primeiro de maçã e depois a gente faz o de acerola, ok? Então, pessoal, ó, o de maçã é bem fácil, não tá dando para pegar aí, porque eu tô sozinho hoje, né, não tenho ninguém para me ajudar. Inclusive, eu nem separei pratinho nem nada, mas sempre eu higienizo a bancada, tá, gente? Com álcool 70%. Então, aqui a maçã é o seguinte. Eu não descasco também, quem quiser pode descascar. Eu tiro a parte da semente, tá vendo? E aí eu gosto de picar ele até para poder facilitar, né, na hora de bater. Eu vou entre 500 ml de kefir e 600 ml, que nós vamos usar 800 mais ou menos. Dá para usar uma maçã, porque aqui, na verdade, a gente saboriza. Mas daria também para usar até 2 frutas, tá? Não tem muito isso sobre a quantidade. A questão é, quanto mais fruta você usar, mais você vai ter resíduo, né? Ou seja, vai ficar aquele resíduo da fruta, né? Que é a fibra e tal. E pode fazer com que esse kefir fermente mais, tá? E aí, na hora de abrir, tem que ter cuidado, né? A garrafinha, a tampa, porque pode gerar aquele gás, tá? Então aqui, ó, eu não vou colocar os 600, os 800 de vez, porque senão vai atolar muito o liquidificador e aí pode transbordar, tá bom? Então aqui, ó, vamos colocar mais ou menos até aqui. Vamos lá. Pronto, pessoal, batido. Aí, o que acontece? Quando tava batendo, eu peguei esse reservatório que nós vamos peneirar. Então, eu vou passar primeiro na peneira maior e depois vou passar na peneira menor, tá? E como hoje eu não estou fazendo para encomenda, então eu estou mais preocupado quanto à quantidade, estou mais preocupado em ensinar vocês, tá? Ó, eu vou colocando, não sei se aí tá dando pra ver, ó, e vou amassando um pouquinho. Às vezes, gente, eu até como essa pastinha aqui de maçã, dá pra jogar uma canela, né? A gente pode usar essa massinha também para poder fazer um adubo numa planta. Ó, e sai bastante, tá? Então por isso que é bom amassar, pra gente aproveitar bastante esse sumo, tá? Ó, como é que fica. Tá vendo? Mas aí eu vou passar na peneira menor também para poder tirar mais o resíduo e não fermentar tanto, ok? Enquanto isso, pessoal, eu passei uma água aqui no liquidificador que eu vou usar ele para fazer a segunda, eu falo peneiragem. Eu vou passar ele aqui a segunda vez. Por quê? Por causa desse biquinho aqui também que eu esqueci no meu funil. Então, se você não tem funil, fica esperto, porque se na hora que você for passar para a garrafa com uma vasilha dessa, eu pelo menos deixo derramar tudo, tá? Então agora, ó, nós vamos passar na peneirinha menor e aí a gente vê, ó, que sobra resíduo ainda.
mesmo passando naquela peneira. O da maçã tá mais fininho. Normalmente, o de acerola é que dá um trabalho um pouquinho maior, gente. Não é fácil, mas a gente vence, né? Ah, sim. Aqui eu tô fazendo com a própria fruta, porque eu gosto assim, da fruta. Mas normalmente para vender, quando a pessoa não tem nenhuma enfermidade, como diabetes, eu coloco um pouco do mel, porque aproveito os benefícios também do mel, tá? Tem pessoas que pedem para eu pingar um pouquinho de própolis, então vai a gosto do freguês, tá? A gente pode jogar um pouquinho de gengibre. Então tem muita coisa que você pode fazer. Aqui eu tô dando da fruta mesmo, né? E a pessoa pode colocar um pouco de açúcar, tá? Eu acho que o mel é mais eficaz. Ó, como é que fica ainda, tá vendo? Daquilo tudo que eu peneirei, tá? Então eu vou terminar de peneirar aqui e já volto para mostrar vocês eu engarrafando. Bom, pessoal, depois de tudo peneirado, passei nas duas peneiras, depois eu vou higienizar ali para a gente fazer o outro, né, o de acerola. Então eu vou adicionar mais um pouquinho aqui, ó, né, vou até pelo jeito do próprio liquidificador, que já que ele tá me dizendo que tem quase 1.000, ele não cobre não, deu 750, eu falei, vou colocar só mais um pouquinho, que são 800, né? Isso, pronto. E aí, a hora de engarrafar. O de maçã eu vou fazer no de plástico, tá? Então é o seguinte, gente, o segredo é esse aqui, ó. Você vai tampar, ó, vai espremer, tá vendo? Eu deixei sem gás aqui, ó. E nós vamos colocar o suco do kefir com a fruta dentro. Fazendo pra ver aí, né? Eu tô fazendo. Quer ver? Porque a gente grava sozinho, eu não quero fazer ali, porque vai cair no chão. Mas ó, a gente vai colocando, tá vendo? Na garrafa. Se tiver um funil, ajuda muito, tá, gente? Só a gente quem for estabanado igual eu. Normalmente, o de maçã, ele me lembra muito uma cidra, meio que um champanhe. E aí nós vamos vedar bem, ó, que ele vai produzir gás. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês o gás em si dele, porque é de vez em quando, normalmente, como tá calor, deve fazer essa noite. Às vezes é 2 dias, às vezes 1 dia, né? Ele vai estufar aqui, então presta bem atenção como é que tá, que quando eu voltar para mostrar vocês, porque eu não fiz um refrigerante antes para já mostrar pronto. Então eu vou mostrar depois esse mesmo pronto. Ele estufa e fica tão durinho que não dá nem para apertar. Ali a gente já sabe que o refrigerante está pronto. Nós vamos abrir e vamos levar para geladeira, tá? Então, o de maçã tá pronto, gente. Não tem segredo. Depois você pode passar para outras garrafinhas ou para garrafa hermética para poder vender ou para dar para alguém, entendeu? Deixa eu só higienizar aqui para a gente fazer o de acerola. Bom, pessoal, peneiras higienizadas, a colher também, tudo bonitinho. Agora nós vamos fazer o de acerola e não tem muito segredo, né? A gente vai pegar o liquidificador, vou colocar a acerola. Aqui eu coloco tudo mesmo, tá, gente? Sementinha, tudo. Vou colocar aqui, já tirei o excesso de água, vocês viram aquela hora, porque essa acerola estava congelada. Mais ou menos esse potinho para a quantidade de até 1 litro, tá? Aqui eu tô fazendo mais ou menos 800. E a gente vai ver que às vezes na garrafa aqui, ó, de 1 litro, acaba que fica sobrando e eu tenho que passar para outra, né? Então aqui, ó, sempre eu não coloco tudo, porque ele pode transbordar. Então a gente coloca, né, uma condição aqui segura, tá? Então é o seguinte, vamos de novo, né, bater. Opa, a tampa agarrou aqui. Vamos de novo bater para poder peneirar. Vamos lá. Pronto, pessoal, batido o suco, né? E aí eu não vou usar o reservatório, não. Vou usar esse daqui mesmo, porque aqui ficou o restante da água do kefir, que a gente ia usar para fazer tudo. E aí eu vou usar a peneira maior, tá bom? Para poder fazer para poder peneirar. E depois eu vou passar na peneira pequena. Então, eu vou passar aqui e vou mostrar para vocês o resíduo que fica, né, do maior. E para vocês verem como que fica, tá? Vamos lá. Ó, esse resíduo eu como, né? Ele, às vezes, assim mesmo. Somente quando tem mel. Hoje não tem mel, né? Então, e aí eu passar na peneira menor e vou mostrar para vocês também como que fica, né, o resíduo quando a gente passa no menor. Lembrando que o resíduo é para poder evitar que fermente demais, até porque, gente, eu não lembro de ter falado ainda aqui no vídeo, o kefir ele alcooliza, igual o kombucha. Então, assim, eu não sei até onde, eu não pesquisei 100%, ele pode pegar no bafômetro, por exemplo, mas ele não deixa a pessoa super bêbada. Mas quem tem sensibilidade, que não tem costume de beber e que compra o kefir, normalmente reclama assim, né? Comenta comigo que o kefir tá um pouquinho alcoolizado, entendeu?
Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Ó, apesar de eu ter passado na peneira maior, ó, ainda fica resíduo, tá vendo? E aí é disso aqui que os grãos vão se alimentar, que ainda passa grãozinhos quando a gente faz essa peneiragem, e aí eles se alimentando disso, eles vão ter mais. Por isso que para vender, eu preferi, depois vocês vão entender o porquê, fazer dessa forma, tá? Então, vou terminar aqui só de peneirar, porque depois fica só o engarrafado no final, e essa eu vou colocar na garrafa hermética. O ideal mesmo, né, gente, seria ter como é que eu falei lá? Um funil. Eu acho, aqui é um vidro de 900 e pouco, dá 1 litro praticamente. Mas eu sempre gosto de deixar um pouquinho vazio. Então, para justamente, o dia que eu falei para vocês, gente, o que acontece com esse kefir? Ele tem gás. Então, na hora que você abre, ele esguicha, ele estoura algumas vezes. E aí, pode chegar até no teto. Por isso, de ter um pouco menos de resíduo, entendeu? Porque aí a gente evita. Mas, normalmente, principalmente nessa garrafa hermética, essa uma água nela aqui, ela faz uma pressão, essa garrafa é excelente para conservar gás. Então o que acontece? Eu vou deixar ela fechada todo o tempo até eu voltar para fazer o vídeo para vocês. Mas o que eu indico? Por exemplo, agora eu vou lá e vou fechar ela, ó. Eu deixei, tá vendo? Um pedacinho, ó. Tá vendo? Justamente para dar um pouco do gás. Né? Depois vocês vão ver também que faz a diferença do resíduo, ainda fica um pouco de resíduo. Então, o que acontece? O que eu indico? Por exemplo, passou aí 2, 4 horas, vai lá, abre o vidrinho, tira um pouquinho, entendeu? Para evitar isso. E eu consigo saber quando eu faço lá o do plástico. Então, tendo o do plástico, na hora que ele estufar, eu sei que aqui também tá bom. Mas quando a gente só tem a garrafa hermética, tem que ter cuidado, entendeu? Porque depois que você tem que fermentar, é bom levar para geladeira. E aí vai diminuir a atividade de fermentação. Entendeu? Ó. Maçã e acerola. Então, como eu estava falando, eu não vou ficar abrindo, não. Eu vou deixar para vocês verem como que fica massa quando vai abrir ele. Ele normalmente, espero que ele não vá lá no teto, mas ele esguicha, fica bonito, sabe? Ele estoura assim. Porém, todo cuidado, né, gente? E depois ir tirando, porque a pessoa se estoura na geladeira e tal, é benéfico para a saúde, mas tem que ter seus cuidados, tá? Então, pessoal, ó, eu vou deixar, né? Não sei se vou conseguir mostrar a garrafa de plástico que quando vai começando a fazer a fermentação, ela vai abrindo e vai estourando. Normalmente à noite eu acho que eu não vou conseguir ficar filmando isso. Mas vou mostrar para vocês a garrafa como fica depois dele fermentado e vou abrir junto aqui com vocês, provar, né, para finalizar. Como eu não deixei pronto, eu devo deixar aí 1 ou 2 dias para fazer a fermentação e volto aqui para poder contar. Mas isso que é o processo, né? Por isso que a gente acaba cobrando sobre o refrigerante, porque é gasto com a vasilhinha que você coloca, o vidro, é todo esse processo aqui, ó, o tempo que eu fiquei aqui fazendo essa coagem, batendo. Quando a gente vai temperar com mel, você tem que provar para ver até onde vai. Então é muita coisinha, sabe? Dá sabor, tem gente que gosta dele mais forte, tem gente que gosta dele mais fraco, então dá um trabalhinho, tá bom? Mas é super benéfico e por isso que eu tô gravando esse vídeo para vocês. Para ensinar, né, como me pediram lá no Stories, eu também prometi, tá? Então eu volto aqui daqui a pouco, para vocês daqui a pouco, para mim vai ser 1 ou 2 dias para mostrar tudo pronto, valeu? E aí, pessoal, de volta aqui, mostrando o refrigerante kefir, ó, passaram já mais de 48 horas, tá? Acabou que passou porque eu não tive tempo antes, inclusive, ó, ele tá um pouquinho suado porque tava na geladeira. O que é o ideal? Eu acho que eu não falei isso também. Quando você vê que deu a fermentação, ele está no ponto bom, você leva ele para a geladeira, para poder dar uma baixada naquela fermentação antes de abrir. Porque se abrir com ele quente, as chances de fazer aquilo que eu já falei, né, estourar muito, é grande. Aqui eu já acho que não vai estourar, tá, gente? Aqui, uma atenção para a garrafa. Olha essa garrafa, como é que ela tá, vocês lembram? É porque eu não tenho foto, devia ter tirado a foto para colocar aqui, né? Ó, ela... Não dá nem pra apertar, gente, ó. Tá vendo? Essa sujeirinha aqui, gente, é do resíduo, tá? Que ficou. E olha, aqui na garrafa, se vocês perceberem, ó, ficou resíduo ainda. Tá vendo? Mesmo eu mexendo, tá? Ó, aí a gente... Vou mexer um pouquinho. Não precisa não, tá? É só pra misturar, porque eu vou abrir pra vocês verem, tá? Aí, como eu tô sozinho, eu vou aproximar a câmera pra ficar aqui, ó, perto, na hora de eu abrir, pra ver o que vai acontecer com ele. Se ele vai borbulhar, né, esguichar que eu falo, ou se ele vai explodir daquela explosãozinha. Espero que não seja lá na parede. Vou trazer mais aqui para perto pra gente fazer junto, tá? Vou até deixar aqui pra vocês verem que você tirou uma foto na hora.
Aí, pessoal, tá vendo? Depois eu vou fazer assim, ó, na hora se der certo, pra tirar uma foto. Ó, esse aqui ele já deve fazer, não sei se ele vai, mas ó, tô até abrindo devagar, porque eu tô com, ó, viu o barulhinho? Ó, depois eu vou provar. Esse é o de maçã. Tudo ok com ele, eu fiz devagar, porque às vezes a tampa pode soltar. Agora vamos com este daqui. Vou até tirar aqui. Não, vamos colocar aqui no canto. Isso. Ó, vamos ver esse, hein? Tomara que dê tudo certo. Eu fico morrendo, eu vou até colocar a mão aqui. Ah, sim, uma outra coisa. Se for fazer isso é para foto, faça dois, porque se ele fizer, fazer erupção, fica bem pouquinho, tá? Isso aqui diminui tudo, sai um monte. Vamos lá. Vou chegar um pouquinho mais para trás. Seja o que Deus quiser. Ó. Ó. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Viu? Aqui foi até fraquinho, tá? Acho que porque ficou na geladeira. Esse é o de acerola. Viram que bacana? Esse é refrigerante que eu fiz. E esse durou, ó. Foi porque eu tirei mais o resíduo, tá? Ainda veio resíduo pra cá, tá vendo? Mas, olha, teve um que eu fiz que ficou até aqui, ó. Eu acho muito massa, gente. Obra da natureza. Como é que pode, né? Voltei, pessoal. Bom, então aqui, ó, fechei ele de novo. Deixa eu até passar uma aguinha, porque ele ficou sujo, né? Porque deu a... Aí passar uma aguinha aqui. E uma outra coisa. Assim, o kefir, gente, o refrigerante, o kefir em si, tudo depende da mão da gente, da prova, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse colocado mel aqui, possivelmente ele ia fermentar mais. Então, ele iria, talvez, fazer aquele estouro maior que fez aqui comigo, entendeu? Então, tudo isso vai depender. Quanto de açúcar ficou para ele fermentar, sabe? Essas coisas que a gente vai pegando com a prática. Então, cada um vai fazendo da forma que gosta, tá? Bom, agora que vem a boa parte, que é a prova. Ó, ainda tá gerando gás, vocês viram? Ó, vamos provar. Esse é o de maçã, tá? Gente, os benefícios, né? O kefir, ele ajuda na saúde intestinal, a gente sabe disso, melhora ali a microbiota, aquela questão de aumentar bactérias benéficas. Agora, nesse período de outono, que vai vir o inverno, para a imunidade é muito interessante, porque ele ajuda ali, trabalhando no intestino. Alívio de gases, ontem eu atendi uma paciente que falou sobre isso, ela está usando a água de 24 horas, tem a 12, 24, assista lá no vídeo, igual eu falei, que eu explico isso. E o benefício da fruta, porque se você joga aqui um gengibre, você vai ter todo aquele benefício do gerol, né, de termogênese, de tanta coisa que o gengibre proporciona. Se você coloca aqui um chá verde, melhora ali do colesterol, um hibisco. Então, você une, né, as coisas e saboriza. Dá aquela bolinha. Esse kefir tá um pouco já alcoolizado. Aí dá aquela bolinha. Excelente, gente, para quem quer aí tirar um pouco a questão da bebida alcoólica em si, né? Muito gostoso. Mais gostoso para quem já tem costume com coisas naturais. Então, às vezes, para a pessoa que tem um pouco de dificuldade no paladar, adoçar com mel, desde que você não tenha problema com resistência insulínica, ou que você não tenha diabetes, né? Vai ser melhor. Ó. Tá vendo que ainda tá dando gás? Esse aqui fermentou bem, tá? Ó, de acerola. Olha a cor, gente. Fica muito bonito. Quando eu coloquei para vender, coloquei a logo, ficou muito bom. Você pode colocar 100 ml ou 150, 200 de manhã em jejum, antes de dormir, junto das refeições, viu? Super aprovado. Então, pessoal, dê uma olhadinha nas playlists do canal, os vídeos que eu citei, tem outros vídeos falando do poder da mente, falando da nutrição é tão ampla, né? Falando sobre ansiedade, de comer pouco e não conseguir emagrecer. Será que esse é o caminho, tá? E estou trazendo outros temas bem interessantes. Lembrando do meu livro Ansiedade e Emagrecimento, o Impacto das Emoções no Corpo, ali eu explico, esmiuço bem simples e bem resumido também, de uma forma para que a pessoa possa entender que nem sempre não, né? A culpa não é dela, né? Ela não é uma fracassada
Cada organismo é de uma forma e que pode ter o ambiente externo favorecendo na sua dificuldade, não só do ganho de peso, mas na sua dificuldade de ganhar massa muscular, na sua dificuldade de ter uma vida saudável, de controlar exames. Inclusive, falando de exames, temos aqui o Libera Nutri, que é um e-book, gente, de mais de 90 páginas, com ilustrações, tem dietas lá, num precinho, ó, tá na Hotmart, tudo eu deixo aqui na descrição, tá bom? Dúvidas, deixa aqui no comentário, comenta se vocês fizeram, como que tem sido a experiência de vocês com refrigerante de kefir ou com água de kefir. Assistam os vídeos do canal, agradeço por vocês já estarem até aqui, muita gente já dando like, muita gente compartilhando o meu canal, só estamos, ó, crescendo, voando, essa é a nossa intenção, trazer nutrição simples, consciência, de forma amigável, né, mostrar que a gente pode ter uma vida saudável, comendo bem, e sem tanta restrição, ou sem restrição, porque aí depende, né, se a gente tem alguma enfermidade ou não, e de forma leve, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Gratidão!